Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 12 de junho. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,82%, testando a região de suporte ali por volta dos 61.600, que eu já vinha comentando nas últimas análises. Temos aqui pelo gráfico diário uma formação de um pivô de baixo, uma formação baixista, que traz uma chance do Ibov dar continuidade à movimentação e para baixo. O único ponto que eu coloco aqui um asterisco em relação a isso é porque para chegar nesse nível de suporte após essa correção, o Ibov caiu em duas etapas, ou seja, caiu, não veio direto para o suporte, gera subida e gera nova movimentação para baixo, ou seja, não foi algo tão forte assim no meu modo de ver, avaliando desta forma que eu acabei de comentar. Então, dentro dessa situação, eu ficaria atento na questão de o Ibov iniciar uma movimentação para cima. E aqui me chamaria mais atenção no sentido de operação na ponta compradora em alguns ativos, seria o Ibovespa montar aqui um candle de indefinição, próximo pregão é o pregão desta terça-feira, e a partir de quarta-feira superar a máxima desse candle, ou seja, se sustentando em cima dessa região de 61.700. A segunda situação, superação da máxima do pregão de hoje, seria também uma primeira sinalização para iniciar um movimento de alta, superação de 62.286 pontos. Por outro lado, ainda sem ter uma sinalização clara aqui para cima, a perda da mínima do pregão de hoje, 61.278, reforça um pouco mais a continuidade do movimento de baixo, que pode vir a buscar suporte aqui intermediário na faixa de 60.900 e abaixo de 60.300 a 60.000 pontos. Nos futuros, olhando para o gráfico de 60 minutos principalmente, então olhando aqui, como eu já disse, caiu aqui em duas etapas, faz essa movimentação, já não descarta a possibilidade de iniciar a movimentação para cima, sendo que seria mais interessante ter algum candle de indefinição, ou seja, um tempo maior nesse movimento e uma demonstração de perda de força nele, para iniciar a movimentação para cima. Visto isso, ou vindo aqui para o gráfico de 60 minutos, que me chamaria atenção em termos de operação, em termos de day trade, seria primeiramente, se abre subindo aqui, vem apresentando alguma força, reversão dessa sinalização de topo descendente a favor da tendência, me chamaria mais atenção na ponta compradora. Essa correção para mim ainda é curta em relação a toda essa movimentação aqui para baixo, que inclusive a tendência que vinha de forma fraca, ela ganhou uma aceleração aqui no pregão de hoje, podendo trazer isso aqui como sendo a mínima da tendência de baixo. Então ficaria atento, se cai de maneira fraca, gera sinalização de fundo aqui no dia 60, chamaria mais atenção para a ponta compradora. Ou se romper aqui para cima também, ficaria atento em operação para a ponta compradora. Para a ponta vendedora, mais interessante se viesse a testar uma região aqui em torno de 62.000 a 62.300 e gerasse sinalização de venda aqui no gráfico de 60 minutos. Sinalização, desculpe, de topo no G60 apoiaria mais a busca de operação na ponta vendedora. Abriria, vamos dizer assim, um espaço maior no gráfico para se ter uma nova movimentação para baixo. Depois disso, então, dólar, mini dólar, no pregão de hoje a gente teve aqui, olhando para o gráfico diário, a continuidade da movimentação do pregão de sexta-feira, uma formação de fundo e a continuidade no sentido de gerou um pivô de alta, tendência de alta aqui no gráfico diário. Próximo pregão, devido à força apresentada nos dois últimos pregões, traz uma chance de ser um pregão um pouco mais de correção desses dois pregões de alta. É uma das possibilidades, olhando para o G60 fica mais claro entender o que eu estou querendo dizer. Não significa dizer que não vai fazer nova máxima em relação ao pregão anterior, mas ou seja, pode fazer uma nova máxima e depois volta aqui para baixo, fica mais um pregão de indefinição, podendo vir de forma mais interessante para se buscar a compra, testar uma região aqui de antiga resistência de topo anterior, assim como eu comentei no mini índice, só que o inverso no sentido da operação, aqui seria testar na faixa dos 3.320 até uma região aqui de 3.311. Então essa região seria mais interessante no meu modo de ver, para ter algum movimento de baixa ali no G60, continuidade dessa correção aqui, para se buscar a operação de compra após alguma sinalização de alta aqui pelo gráfico de 60 minutos. Então, se abrir subindo, não ganhar muita força também para cima, apoiaria buscar a operação na ponta vendedora, assim como eu já disse no mini índice, abriu aqui perdendo essa região, essa sinalização de fundo ascendente, traz a possibilidade de se trabalhar aqui na ponta vendedora. Para a ponta compradora, mais interessante mesmo no meu modo de ver seria aqui nessa região, para abrir um pouco mais de espaço no gráfico aqui pelo G60. Nas ações, pelo gráfico diário aqui das ações, PTR4 terminou o pregão ainda com a leve alta de 0,39%, uma indefinição aqui nesse primeiro momento. Então, depois desse ponto aqui, que fez um único movimento para baixo, vai gerando aqui em duas etapas ali uma correção,
Então a Petro, se tivesse mais um pregão aqui para cima, mais um a dois pregões para cima, seria mais interessante ainda para a ponta vendedora. Arriscando um pouco mais, venda na perda da mínima desse candle, tentando pegar uma movimentação para baixo em busca da região dos 12,45, sabendo que tem suporte imediato na casa dos R$ 12,68. Para se afastar um pouco mais dessa região de suporte e abrir uma melhor relação risco-ganho, seria mais interessante ter mais um a dois candles dentro do que eu comentei, para se ter uma venda ali de um topo descendente ainda na PETR4. Depois disso, então, Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 1,94%, uma formação aqui de reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa, um padrão de reversão chamado de engolfo de baixa. A perda da mínima de hoje, localizada em 25,03, reforça um pouco mais a chance da Vale perder esse nível aqui de suporte imediato de 24,88 a 24,78 e logo abaixo teria suporte na faixa ali por volta dos 24,45. São três fundos nessa região, esse fundo aqui, esse aqui e mais esse aqui, fora a questão de que abriu com gap de baixa e não fechou abaixo desse patamar. Então seria uma região que eu já citei em análise mais para trás, sobre a possibilidade de bater nessa região e aqui gerar uma sinalização de fundo um pouco mais relevante em cima da Vale 5. Para quem está vendido de alguma forma, trabalharia com stop pelo menos acima da máxima do pregão de hoje, R$ 25,88. Ela reverte completamente essa sinalização de topo ao superar os R$ 25,95, máximas de sexta-feira. Brasil Foods, olhando ali para buscar alguma operação na ponta compradora, Brasil Foods ainda seria uma alternativa. Eu fiz uma primeira tentativa aqui, ela subiu, tentou uma subida, mas perdeu força e saiu nessa perda de mínima com stop reduzido. No pregão de hoje ela apresentou queda de 1,19%, com um candle ali de reversão chamado de martelo invertido. A superação da máxima de hoje seria um sinal de confirmação desse martelo, que é um padrão que sinaliza uma reversão de um movimento de baixa para iniciar um movimento de alta. Então essa seria uma alternativa ainda dentro desse longo movimento de subida. Essa queda aqui em duas etapas seria uma das possibilidades de se arriscar uma operação na ponta comparadora a partir do próximo pregão em cima de Brasil Foods. Localiza, rente 3, tem aqui uma certa indefinição, a lateralização, aqui um movimento bem lateral, mas aqui gerou um movimento até um pouco mais limpo aqui nesse momento. O ideal é que tivesse mais um candle aqui para baixo para buscar uma compra de fundo aqui, não necessariamente ascendente, mas em cima do nível de suporte, vamos dizer assim, dessa congestão. Então é um ativo que traz a possibilidade de se arriscar uma compra tentando pegar um movimento que venha fechar o gap de baixo, onde vai ter resistência dos 46,10 a 46 e depois em 46,70. Então uma entrada num primeiro momento sendo um pouco mais ousada na superação da máxima de hoje, R$ 44,11, com stop abaixo de 42,98. BRML3 também aqui seria uma das alternativas no sentido de faz esse tipo de movimento. Se tiver mais um pregão aqui, melhor ainda, porque aí denunciaria algo que perdeu força, essa movimentação aqui para baixo, e uma compra de fundo ascendente também seria uma das alternativas de se buscar compra. Então alguns ativos daria para se trabalhar ainda com essa possibilidade de se comprar algo como fundo ascendente, dentro do que eu apresentei, e tem outros sendo um pouco mais ousados, que necessitaria mais um pregão, como é o caso dos bancos, que estão fazendo uma movimentação, algo nesse sentido, igual o Ibovespa, um pivô de baixa, mas dentro ainda daquela recuperação que teve do gap de baixa. Então, uma compra, algo nesse sentido aqui que eu estou mencionando, uma compra aqui acima da mínima do gap, mas de um movimento que apresente alguma sinalização de perda de força para buscar uma entrada para tentar pegar um movimento de subida no gráfico diário em cima de um determinado ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.